Já parou para pensar que o ano passou, né? Quando a gente percebeu, ele fez assim, porque hoje já são 15 de novembro. E apesar de parecer um momento assim, para a gente celebrar as conquistas, que é válido demais, fazer planos, a expectativa pelo outro ano que se aproxima, tudo isso pode despertar vários sentimentos, de tristeza, de melancolia, de agonia, né? E aí eu liguei para o psiquiatra Luiz Carlos de Oliveira Júnior, que é nosso amigo aqui do Manhã Total, falei, vamos conversar sobre a síndrome do fim do ano para ver se a gente acalma um pouquinho. Luiz, obrigada mais uma vez por atender meu pedido, viu? Eu que agradeço, Mônica. E é mais ou menos isso mesmo, vem esse turbilhão e parece, não sei se 2023 está diferente, né? O tipo de sentimento que vem, parece que a gente está correndo e não está pegando nada. Isso as pessoas sentem todo final de ano, só que é importante lembrar que final de ano não é final do mundo. Não vai acabar, né? A gente cria muitas expectativas no começo do ano, existe até uma pesquisadora, se eu não me engano, na Universidade de Stanford, que é a Catherine Milkman, que ela descreveu um fenômeno chamado efeito do novo começo. O que ela vai dizer? Que a nossa mente, ela meio que está condicionada pela cultura mesmo, de que existem intervalos de ano, porque na verdade o tempo é uma coisa psicológica, né? Ele não está dividido desse jeito, mas a gente cria isso culturalmente e isso de certa forma faz com que a nossa cabeça funcione na forma de uma história mesmo, como se tivesse começo, meio e fim, né? Então todos os anos tem o começo, tem o meio, tem o fim, e a gente cria expectativas de cumprir determinados papéis, atingir determinadas metas, realizar determinadas coisas, e aí vai dando aquela sensação, se eu conseguir realizar isso, de vitória, de conquista, de gratidão, mas se eu não conseguir, dependendo de como era o tamanho da expectativa, mas principalmente como a cultura coloca isso para a gente pode terminar isso como uma sensação de grande derrota. E é claro, é um luto também. É um momento de luto, porque tem alguma coisa acabando, tem uma história chegando no fim daquele ano. E às vezes esse final, ele faz as pessoas lembrarem muito de também perdas que aconteceram. Não é só o que você não conquistou, mas às vezes de pessoas que você perdeu. Então, particularmente, aí falando aqui não de uma questão de pesquisa, mas da própria vivência, né? Já fazendo essa semana 20 anos de formado, então já tem um tempo aí em que a gente percebe que todo final de ano, às vezes algumas pessoas elas só sentem uma angústia muito grande, porque como é que eu vou sentir no primeiro Natal sem a minha avó, sem a minha mãe, sem o meu pai? Como é que vai ser o primeiro final de ano sem alguém, ou o segundo, ou o terceiro, dependendo de como isso foi vivenciado. Então, são momentos que, por serem momentos de encerramento de ciclo e de celebração, ao mesmo tempo, são momentos em que você revivencia o luto. Como é que eu lido com isso para que não fique tão pesado, para que eu possa vivenciar de maneira leve, de maneira tranquila e até trazendo esse autoconhecimento mesmo, assim, de entender que eu fui capaz de fazer uma coisa, não fui capaz de fazer a outra e está tudo bem. Isso é possível? Sim, é possível. Então a gente pode falar isso de duas formas aqui, né? Uma de exercícios muito práticos e outra do que a gente precisa mudar na nossa forma de pensar. Primeiro vamos falar do que a gente precisa mudar na nossa forma de pensar. Tá. Primeiro, nós precisamos aprender que a vida ela não é nem uma linha reta, em que você só tem uma chance de fazer as coisas, e nem é um ciclo interminável, porque também tem gente que tem essa sensação de que está preso numa rodinha, assim, que não dá para escapar daquilo. A vida, na verdade, é um conjunto dos dois. Nós estamos fazendo ciclos, e isso tem a possibilidade de um recomeço, mas esses ciclos vão em movimento também horizontal. A gente vai evoluindo como se fosse uma espiral. Então, enxergue a vida não como um evento, mas como um processo em que você vai melhorar e dar novos passos a cada dia. Não conseguiu? Foi o melhor que eu pude. Também tem isso porque a gente precisa treinar a aceitação. Olha, a vida é assim, a gente nem sempre faz perfeito, talvez nem seja melhor que faça perfeito. Da próxima vez
eu me perdoo pelas minhas falhas, descubro o que eu tenho que melhorar e tento de novo. E também é importante porque às vezes a gente está perseguindo coisas que não serão boas para nós. E talvez seja bom que dê errado. Porque a gente pode parar e pensar, em vez de ficar batendo a cabeça na parede da vida, tentando aquilo, será que esse é o caminho certo que eu tenho que ir? Às vezes o fracasso é a melhor vitória. Porque ele evita que eu vá cair. Um filósofo conhecido, Schopenhauer, ele tinha uma frase assim: os deuses podem nos castigar de duas formas, ou não concedendo os nossos desejos, ou concedendo os nossos desejos. Porque aquilo que às vezes a gente quer não era o melhor. É bom entender isso porque te dá uma certa tranquilidade, não é? E eu fico pensando, eu tenho conversado com algumas pessoas que agora nessa reta final pensam assim, o ano que vem, mas está tudo certo. Eu não quero mais fazer aquilo, eu quero diminuir, eu quero ter tempo para andar da minha casa ao meu trabalho. Isso faz parte também. Faz, é o que a Cat Milkman fala, né, nas pesquisas dela. É um efeito muito positivo. De verdade, apesar das pessoas... Tem gente que é meio cético e fala assim, não, mas isso é só uma data que está no calendário. Isso, eu já citei isso também. Mas de verdade, ela documentou em pesquisa científica que ocorre uma mudança na nossa forma de pensar. Por isso que ela deu o nome de efeito do novo começo. Então essa história de fim e começo de ano, fim e começo de mês, começo de semana, na segunda-feira eu começo, isso na verdade é um efeito psicológico real, que você pode aproveitar mesmo. Mas lembrar também que eu posso escolher que quarta-feira, dia 15 de novembro, é o meu dia do novo começo. Eu posso determinar isso como meu dia da mudança. Não precisa ser 1º de janeiro de 2024, né? Que a gente fica nessa prisão do calendário. E você acredita que nos últimos tempos, a gente tem vivido tanta coisa, né? A gente está mais ansioso e isso se mostra mais evidente agora? Existiu, a gente percebe que existiu mesmo, isso tem uma discussão sobre isso já há algum tempo, assim, na ciência e na sociologia, de que talvez o próprio fenômeno da pandemia tenha criado isso, né? Porque o mundo parou de repente. E aí, como eu gosto de brincar, soltou de volta todo mundo na rua, todo mundo foi com toda a fome que estava presa antes. Mas também traz a sensação assim... E se eu não puder fazer tudo aquilo que eu quero, porque muita coisa aconteceu, muita coisa foi impedida, muita gente foi perdida, né? Muitas oportunidades se foram. E se eu não puder, será que Então meio que as pessoas elas foram com voracidade para a vida de novo. Eu acredito que com o tempo, né? Isso vai se acalmar, porque isso aconteceu na época da gripe espanhola. Né? Houve uma euforia pós-pandemia, lá em 1916, 17, 18. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Me corrija se eu estiver errado, porque a gente está nisso, nessa voracidade, numa pressa, num embrólio, e parece que a gente tem um pouco de medo de viver a calmaria, de dizer, sabe, assim, olha, não, chega, eu estou cansada dessa sobrecarga, estou cansada desse peso, estou cansada do tempo não ser a meu favor. Parece que a gente resiste a isso, tem medo disso. Tem, existe o fenômeno, né? A gente pode pegar como semelhança um fenômeno chamado FOMO, o medo de estar de fora, que acontece muito ligado à rede social, internet, WhatsApp, essas coisas, que é a sensação que a pessoa tem de uma agonia muito grande se ela ficar de fora daquilo. Eu não quero ficar fora da festa, eu não quero ficar por fora da novidade, e se eu perder alguma coisa? Então isso para algumas pessoas traz uma agonia, uma ansiedade muito intensa, né? Como se eu fosse perder tudo porque eu não tenho aquilo. A gente trouxe essa conversa com o Luiz Carlos de Oliveira Júnior para que você possa tirar um tempinho hoje, pensar realmente e respirar principalmente, porque nessa agonia toda a gente não respira e acaba não tendo a noção do que a gente quer para a vida, né? E eu preciso muito te agradecer, viu, Luiz? Aprendo sempre. Eu que agradeço. Bom feriado para você. Para você viu? também. Deixa eu apresentar mais uma vez esse nosso amigo Luiz Carlos de Oliveira Júnior, psiquiatra, conosco aqui, falando sobre essa síndrome do fim do ano, né?